Abre a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13, eu quero ler com você apenas 2 versículos. Você que é conhecedor da Bíblia sabe que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles se repetem em muitas histórias. Há igualdade em fatos em cada um dos 4 evangelhos, cada um na sua particularidade, mas há muitas histórias que são repetidas. Esta é uma das histórias que se repetem em, no mínimo, 3 livros. Mateus, Marcos e Lucas contam essa história. Mateus, capítulo 13. Mateus 13, versículo 10. A palavra do Senhor diz o seguinte: os discípulos aproximaram deles e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Na King James, eu li na versão NVI, na King James, que eu tenho anotado aqui no meu esboço, diz o seguinte: e vieram os discípulos e lhes perguntaram: por que tu falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Que Deus nos abençoe nessa palavra, amém? Talvez você, que é muito mais esperto que eu, já tenha se tocado, porque eu disse que o que a apóstola testemunhou para a gente tem tudo a ver com essa palavra. Eu entendo que Jesus era, além de ser perfeito, santo, era um homem absurdamente sábio. Se você estudar a história de Jesus, você vai ver que Jesus não dava ponto sem nó. Cada palavra de Jesus tinha uma razão de ser declarada. Cada ação, cada fato, cada situação que Jesus viveu, fez, falou, tinha uma razão de existir. Jesus, eu talvez já disse isso aqui uma vez, Jesus ensina coisas que hoje as pessoas pagam bastante dinheiro para aprender, e Jesus já ensinava. Há um livro que eu não vou lembrar o autor, mas que é Jesus, o maior psicólogo que já existiu, aonde demonstra realmente questões que a academia de estudo provou, e mostra que Jesus já aplicava técnicas de comunicação, de relacionamento, de formação de time, muito antes de qualquer um desses homens e mulheres ganharem o dinheiro que ganha hoje. Muito mais, muito antes de qualquer coisa, Jesus, e eu creio que desde os 12 anos de idade, porque foi a primeira vez que a Bíblia conta que Jesus estava dando uma lição acadêmica para os mestres da lei dentro do templo. Com 12 anos, Jesus já tinha sabedoria suficiente para ensinar homens muito mais velhos do que ele. Você que conhece um pouquinho da história do povo judeu, e até hoje tem muito disso. Eu fui para Israel apenas, infelizmente, uma vez na minha vida. Mas quando nós chegamos no Muro das Lamentações, para mim o lugar mais incrível que eu já fui na minha vida, quando eu voltei, eu disse que eu não tinha palavras para descrever o que é lá. É uma mistura de tudo. É uma questão de santidade com uma cultura absurda, né? Com tradições humanas. É uma mistura, é uma miscelânea. Ali acho que tem histórias distintas para serem contadas apenas num lugar só. Lá existe ainda um local onde os rabinos estudam, e uma super mega biblioteca existe lá para as pessoas estudarem. Aquele tipo de povo, os mestres da lei, eles vivem para estudar. E esses mesmos mestres que viveram para estudar estavam aprendendo com um menino chamado Jesus, com 12 anos de idade, no templo. Que coisa linda! Parênteses, que você e eu, que essa é como essa igreja faz, não desistamos de incentivar nossas crianças a serem crianças sábias. Não há idade para que a sabedoria de Deus alcance as pessoas, crianças, jovens, adultos,
e até na melhor das idades, Jesus quer usar de forma sobrenatural. E nesse texto, eu leio que há uma lição de comunicação aqui. Como que Jesus, se você estudar um pouquinho, Jesus faz isso. Eu trabalho numa empresa e eu escuto muito isso. Você precisa adequar o teu discurso, a tua linguagem ao público que vai te ouvir. Todo mundo fala isso. Você precisa trocar a tua linguagem, trocar os teus exemplos, trocar para adequar aqueles que vão te ouvir. E Jesus dá essa aula, porque com uma história, ele atinge dois públicos diferentes. Com uma história apenas, com um fato, ele consegue ensinar aos que entendem por parábolas e aos que entendem porque Jesus revela os mistérios dele para aquele povo. Você sabe por que tem tudo a ver com que... Eu vou responder agora para não esquecer. Você sabe por que tem tudo a ver com o que a apóstola contou aqui? Porque se a apóstola pertencesse ao grupo dos primeiros, ela ia ler Ageu e ia entender que aquele texto são só parábolas. São só histórias para serem contadas. Mas Jesus, Deus, o Espírito Santo trouxe revelação naquele dia para a apóstola e cumpriu o que Jesus cumpriu nesse dia. Revelou mistérios que estavam guardados para esta igreja através da leitura da palavra. Nós precisamos buscar isso para a nossa vida. A gente tem que sair do nível de só parábolas, só historinhas, só coisas bonitas, só metáforas, só ilustrações maravilhosas para realmente praticar e buscar a revelação de coisas que Deus preparou para mim e para você. Nós não podemos fazer parte do povo ignorante. Jesus falava por parábolas porque tinha uma multidão que só queria oba-oba. Jesus falava por parábolas porque tinha milhares de pessoas seguindo a Jesus Cristo. Como naquele dia que ele curou 10, tinham 10 para serem curados, mas apenas um disposto a voltar para adorar o verdadeiro mestre. Tinha um monte de gente ao redor de Jesus, mas tinha gente que queria peixe, tinha gente que queria pão, tinha gente que queria cura, tinha gente que queria histórias, tinha gente que queria boa cumba, tinha gente que queria a cura de alguma coisa e depois esquece o que nós estamos vivendo. Esses são o que só entendiam parábolas. Eu ando com Jesus, mas a palavra dele não é viva. Eu ando com Jesus, mas a palavra dele não transforma o que eu sou, não transforma o que eu penso, não transforma o que eu acredito, porque a palavra de Deus são só parábolas. E eu ameacei o pastor Sandrão, nosso grupo de 12, de homens, antes de vir para a igreja, que disse que ia ministrar e que ia falar de política no púlpito. E aí eu deixei meu celular em casa para não ver as respostas que eles deram. Mas, brincadeiras à parte, eu não vou falar disso, mas mais ou menos vou falar. Eu estava conversando com minha esposa esses dias. Nós vivemos um tempo de crise moral na nossa nação, não é? O que nós estamos vivendo entristece o coração do nosso Deus demais, porque tudo que parece que não existe nesse mundo é sabedoria. É difícil, às vezes eu estou disposto a dar risada e eu entro no Facebook para dar risada, né? Porque os quebra-pau são legais quando eu estou de bom humor. Aí eu fico lendo, dou risada, procuro uns memes, mando para os outros, dou print, mando para a Priscila, e aí faço brincadeira com um. Mas quando você está mais ou menos, é deprimente o que a gente ouve, o que a gente lê nos nossos dias de hoje. Porque parece um reflexo disso que aquele povo vivia no tempo. E você vê que a ignorância da multidão, ela é uma história que começa lá no Velho Testamento
Eu entendo que qualquer juntamento de pessoas, desde o Velho Testamento, qual que é o mais antigo? Talvez a Torre de Babel seja um dos mais antigos, né, onde juntou um povo, e aí a ignorância se instalou no meio daquele povo, e até 2018 a gente continua vivendo esse tempo de ignorância. Não é? Ignorância total, porque as pessoas, elas não estão dispostas a entender, a ouvir e entender para depois dar a sua opinião, para depois qualquer coisa. Elas querem ouvir, interpretar o que está no coração delas e sair vomitando as coisas que querem ser vomitadas. É isso a realidade do mundo que a gente vive hoje. Eu disse para minha esposa, eu escrevi aqui, que eu oro, e por um lado lamento, que nós crentes não somos mais sábios do que a maioria. Nós precisamos de sabedoria nas nossas vidas. Nós precisamos de sabedoria para discutir, para argumentar, para entender, para ter argumentos, fatos concretos, para ter uma ideia, para ter uma opinião e colocar de um jeito que a gente possa conversar. A gente não pode ser povo que ouve, não entende nada. E hoje é muito fácil. Se antigamente a gente não tinha tanto acesso à informação, uma verdade, uma história só tinha uma verdade. Hoje uma história tem dezenas de verdades. Uma história tem centenas de verdades. Uma imagem, uma palavra, um conselho tem centenas, milhares de verdades muitas vezes. Nós precisamos de sabedoria para, saindo do âmbito Bíblia, igreja, para a nossa vida, a gente conseguir ser diferente do que a multidão é. Nós não somos multidão. Se nós formos levar num percentual, nós pertencemos àqueles 10% que encontram o Mestre, são tocados por Ele e voltam para agradecer e para andar todos os dias da nossa vida com Ele. E se assim for, nós seremos mais sábios a cada dia na nossa vida. Quem anda com Jesus tem que ter sabedoria. Quem anda na vida que leva para qualquer lugar, vai ser de qualquer jeito. Enquanto o mundo está um pouquinho mais inteligente, eu sou um pouquinho mais inteligente. Quando está um pouquinho mais em festa, eu sou mais... E vai indo conforme a multidão te leva. Eu e você não somos desses. Quem vai transformar a nossa nação é o poder da palavra de Jesus Cristo. Não é? O poder da palavra de Jesus Cristo usando a gente como igreja para a gente ter atitudes diferentes, para a gente ensinar nossos filhos a terem atitudes diferentes. E quem tem que espalhar somos nós. Não é? Eu não lembro quem, mas alguém disse aqui que é impossível uma nação de não corruptos terem políticos corruptos, não é? O problema do Brasil, para acabar essa hora, não são só os políticos, é o povo. O político é um reflexo do povo. E nós precisamos ser diferentes. Por isso que a gente ora tanto para Deus levantar pessoas do nosso meio, porque nós precisamos ser diferentes em nome de Jesus. Acabei, não falo mais de política. A não ser que o pastor Sandro me provoque. Então nós precisamos ser diferentes. Agora, veja que coisa interessante, né? Jesus disse que daqueles, alguns entenderam como parábolas e outros tiveram um mistério revelado. Você precisa entender uma coisa: Deus traz a palavra dele para que todos nós entendamos a palavra. Aqueles que não entendiam a palavra de Deus é porque eles não queriam. Se você estudar o texto com pouca profundidade, sem ir lá ao fundo no texto, você vai ver que, do jeito que foi escrito no original, Jesus estava dizendo que aquelas pessoas entendiam parábolas porque decidiram entender por parábolas e não compreender o que o próprio Cristo estava falando. Deus traz a palavra dele para toda a criatura. Igual a salvação, Deus não morreu
para alguns, Deus morreu para todos. Deus traz a palavra dele para todo mundo. A decisão de entender por parábolas ou entender que há mistérios revelados nessa palavra é minha e tua. Deus trouxe a palavra para os de direita, os de esquerda, os do centro, eu escrevi pescadores, mas os pescadores e os pecadores também, e todo mundo, porque Deus é o Deus igual para todo mundo. Eu li uma analogia muito interessante, que diz que em alguma Bíblia de estudo, eu li esta ilustração, que diz que o que Jesus queria dizer nesse tempo é que, assim como as pessoas que têm olhos fracos, era isso que a palavra dizia, as pessoas que têm olhos fracos, quando elas saem ao sol, o olho dela fica ainda mais fraco, ou fica pior, a visão fica ainda mais turvo, mais escuro. A culpa não é do sol, a culpa é dos olhos fracos da pessoa que tem um problema. Essa ilustração tem tudo a ver com o que a gente está lendo, porque a culpa não é do interlocutor, a culpa é do ouvinte. Olha só, eu comecei dizendo que Jesus era mestre e com uma história ele atingiu dois públicos. Agora, ele atingiu, dessa vez não foi por culpa dele, foi por culpa de quem estava ouvindo. Se você pegar a história de Apocalipse, há uma história em Apocalipse que diz que no futuro, ou nos tempos futuros, no tempo do fim, Deus vai levantar duas testemunhas aqui na terra. E a palavra de Deus diz que essas testemunhas, de alguma forma, elas vão dizer para uma multidão, e cada um vai conseguir ouvir na sua própria língua. É isso que a palavra diz. Duas testemunhas, testemunhando 24 horas por dia, é isso que a palavra diz, sem cessar, das coisas de Deus, e de forma sobrenatural, cada um vai entender na tua própria língua. Não há uma língua universal, não há uma tradução simultânea, ao que tudo indica, né? Mas a palavra diz que de alguma forma cada um vai conseguir ouvir na sua... Isso, se não for tradução simultânea, vai ser sobrenatural. Dessa forma, a culpa é de Deus, porque Deus vai movimentar tudo para que cada um interprete de um jeito. Mas dessa vez não era, porque Jesus trazia uma palavra única de verdade, de salvação, de libertação, mas as pessoas decidiam ouvir de formas diferentes. Será que nós temos pessoas assim aqui nessa noite? Eu não sei de você, mas a gente estava adorando bastante aqui na hora das canções. E a última música que nós estávamos cantando, dizendo que nosso amado é mais belo do que milhares e milhares, de que nós saímos do jardim, mas Ele nos trouxe de volta, e que nós temos a oportunidade de declarar o nome de Yeshua, Yeshua, Yeshua. O que é isso para você? O que é dizer, meu amado é o mais belo de milhares, entre milhares e milhares? O que é isso para você? São só canções, ou é a verdade sua sendo expressa a partir de uma música? A gente vê as pessoas chorando nos momentos de cânticos, não é? Parece que é o momento mais gostoso. Quando a gente era ignorante, a gente dizia que o momento de adoração era o momento de cantar, né? A gente não entendia que ofertar é momento de adoração, orar é momento de adoração, que interceder pelos outros, tudo isso é momento de adoração. Mas a gente vê as pessoas sendo levadas pela emoção e chorando, chorando, chorando. Por quê? Porque são palavras bonitas como parábolas, ou porque é verdade que transforma vidas, que você tem cantado, que você tem lido, que você tem recebido do Senhor. Quando eu falo, estava numa discussão, hoje saí do encontro, fui na casa da minha mãe, e aí eu estava falando com a minha esposa e com a minha mãe, sobre o que é palavra de Deus.
né? Nós estávamos discutindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é Bíblia, mas tudo que é baseado na Bíblia também é palavra de Deus, não é? O que você está ouvindo agora, cada palavra que você ouviu do pastor Sandro, do pastor Eduardo, da apóstola, é palavra de Deus declarada nesse lugar. Se você não receber isso como precisa ser recebido, tudo o que foi dito aqui é muito bonito, maravilhoso e ponto final. Mas não é só isso, isso aqui é maravilhoso, bonito, vai transformar a nossa vida e vai transformar a vida de quem estiver do nosso lado. Vai transformar a nossa casa, vai transformar o nosso futuro, vai transformar a nossa geração. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amigos, vai transformar a nossa empresa, porque isso não é só uma ilustração, isso é verdade de Deus transformadora. Mistério revelado para você, agarrar isso e partir de hoje, viver esta verdade na tua vida. Isso não é histórias para criancinhas dormir. Quando as nossas crianças são crianças, minha filha Manuela tem uma Bíblia infantil, ou muitas Bíblias infantis. E ela ainda lê Boa Noite Princesinha quase todas as noites. Que Boa Noite Princesinha tem uma história baseada na Bíblia, uma aplicação e uma oração. Então, ela diz: posso ler Boa Noite Princesinha? E eu tenho que ouvir Boa Noite Princesinha, né? Porque eu sou um príncipe, é por isso, não sou princesinha. Esclarecendo. Mas quem está lendo é Manuela. Quando Manuela lê Boa Noite Princesinha, ela não entende a revelação que existe naquela palavra. Eu vou continuar ensinando ou incentivando minha filha a ler Boa Noite Princesinha. Mas as histórias são bonitas, as histórias são legais. Ao dar uma floreada na história, uma resumida gigantesca, na hora que vai morrer, só diz que morreu, não dá detalhe, né, que Deus não poupou crianças e tudo isso que a Bíblia diz. Mas é só uma história bonita para Manuela ler da Bíblia antes de dormir. Agora, quantas dessas palavras têm poder que transforma a vida de todo aquele que crê naquilo que está lendo? E precisa ser assim para mim, precisa ser assim para você. Você precisa ser transformado por toda a palavra que sai da boca de Deus, seja na Bíblia, seja nas palavras que são professadas aqui. Nós somos privilegiados. Eu não sei contar quantas Bíblias eu tenho na minha casa, não sei. Impossível. Fora da minha casa, eu tenho um aplicativo no meu celular que tem 7 ou 8 traduções diferentes. Nós temos acesso a essa palavra de Deus chamada Bíblia que nunca ninguém teve em todo o período da história. E hoje ainda tem muita gente que tem falta disso. Nós temos acesso a isso. E o que nós temos feito com esse acesso que Deus nos tem dado aqui na nossa nação brasileira? Contado histórias bonitas ou tendo palavra que transforma a nossa vida? Agora, eu quero mudar um pouquinho. Abre a tua Bíblia em Êxodo 2. Êxodo, versículo 2. Você sabia que se Deus diz uma coisa e nós decidimos se nós vamos entender aquilo como palavra viva ou parábola, nós temos a decisão, com o diabo não se brinca? Olha só, Êxodo 2, 13, 14. Êxodo 2, 13 e 14. No dia seguinte saiu Moisés, ok? E viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Olha o diabo como ele é sujo. Enquanto Deus conta uma história para a gente e a gente
decide se vai receber. Não, o diabo vem e acusa a gente exatamente naquela palavra que Deus trouxe para a gente. O que Deus tinha prometido para Moisés? Que ele seria o quê? Juiz e libertador. E aí o diabo vem e diz para ele: quem te nomeou juiz e libertador sobre a nossa vida? O diabo podia ter usado qualquer outro adjetivo, qualquer outra característica. Quem te nomeou resolvedor das nossas brigas? Quem te nomeou juiz de batalha entre mim e ele? Mas ele vai exatamente na promessa que Deus tinha para Moisés. Quem o nomeou juiz e libertador sobre nós? E aí, quando a gente não entende a palavra de Deus, a gente responde o que Moisés respondeu. O que Moisés respondeu? Nada, fugiu. Se Moisés tivesse tido a revelação dos mistérios de Deus sobre a vida dele, Moisés teria dito: quem me nomeou foi o Deus Todo-Poderoso que me escolheu para estar aqui e resolver a intriga entre vocês, povos diferentes. Se Moisés tivesse entendido o que Deus tinha para ele, ele teria tido uma ação diferente. Por isso que nós não podemos nos conformar em ler a Bíblia, em ouvir canções, em ouvir palavras, em ouvir ministrações, e não deixar aquilo transformar a nossa vida, porque senão o diabo vem atacar exatamente onde Deus nos quer, e isso nos traz derrota. Nós não temos mais tempo de sermos derrotados, nós não temos mais tempo de perder batalhas para ganhar a guerra. Você precisa entender isso. Se a gente não se apoderar da palavra, o diabo vai vir aqui um dia sobre a tua vida e vai dizer assim: quem disse que você vai conquistar mais em 2 anos do que em 10? Se você não entender que essa palavra é para você, revelação de um mistério para você na tua vida, você vai falar: é mesmo, não sei quem me disse. Mas se você entendeu que isso é a palavra de Deus para você, você vai dizer: sai fora, acusador, porque quem me disse que eu vou conquistar mais em 2 do que em 10 foi o Deus Altíssimo, aquele que a palavra não volta atrás e que tem a promessa de me dar garantia de vitória sobre toda a luta que eu tiver. Mas você precisa receber cada palavra de Deus mais do que histórias, Se é bom na Bíblia, corre lá, desembainha a espada 1:2, Atos 7:35. Para lembrar, desembainha a espada 1:2. Eu vou contar o que é desembainhar a espada 1:2. Desembainhar a espada 1:2 era uma brincadeira que a gente fazia, onde todos ficavam com a Bíblia fechada, para cima, falavam um texto e quem abrisse primeiro ganhava. Quando eu cheguei na igreja em 1992, Priscila, ela tinha uma certa chance de ganhar. Mas depois que eu cheguei, ela nunca mais ganhou. E aí, no primeiro momento, ela meio que ficou com raiva de mim. Mas dizem os estudiosos que entre o amor e o ódio, a linha é muito tênue. Então, no primeiro momento, ela me odiou, mas no segundo momento me amou. Não é? E aqui estamos nós, contando essa história. Atos 7:35, eu contei isso e não abri. Atos 7:35, ganhou a Priscila. Atos 7:35 diz a resposta lá no Novo Testamento desse texto que a gente acabou de ler. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com estas palavras: quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. O cumprimento de que aquela palavra que o diabo estava lançando para Moisés era uma afronta, está aqui confirmado em Atos 7:35. O próprio Deus nomeou Moisés para ser juiz e libertador. A pergunta, ou outra pergunta que eu faço para você nessa noite: qual promessa de Deus que você tem na tua vida e o diabo tem te acusado, tem te atacado? Eu dei um exemplo aqui, quando a palavra de Deus nós recebemos sobre a igreja, de sermos ou fazermos mais em 2 do que em 10. Será que Deus te deu uma promessa da sua família ter solução? E aí um enviado do inferno vem para você e diz: desista. Quem disse que a sua família tem jeito? Deus disse que a tua família tem jeito. Será que você
foi escolhido por Deus para ser um líder de multidões aqui nessa igreja, e aí o diabo vem para você e diz: quem disse que você vai ser alguma coisa se ninguém foi no encontro a partir da tua vida? Você olha para ele e responde: Deus disse, e nenhuma promessa dele está vazia, nenhuma promessa dele volta atrás, se você se apoderar da palavra que Deus está te dando durante a sua vida. Que palavra de Deus você recebeu aqui nessa noite? Que palavra de Deus te deu aqui? Não é? Será que nesse testemunho aqui dos encontristas alguma coisa aconteceu? Será que no testemunho da apóstola contando a nossa história de 12 anos, será que alguma promessa foi recebida por tua vida? Será você que estava no encontro até ontem? Será que alguma promessa você recebeu na tua vida? E eu digo para você que se você receber essa palavra e entender os mistérios de Deus sobre essa palavra, o diabo não tem capacidade de impedir que isso se cumpra na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E isso é para crente novo e crente velho, né? Ou para quem não é crente. Quando a gente não era crente, alguém dizia para a gente que a gente teria uma vida eterna, que a gente seria diferente, e a gente não entendia. Não era assim? Quantos aqui ouviam que seriam crentes, seriam pastor, Há um monte de frases que nós declaramos aqui, que para quem não quer entender é muito difícil de ser entendida. Como eu olho para a situação financeira do Brasil e acredito que eu vou ser mais próspero nesses 2 próximos anos do que em 10. Todos os economistas dizem que o Brasil vai demorar anos para voltar a crescer como crescia. A palavra humana é que nós vamos demorar para a gente voltar no ritmo que a gente era. Mas a palavra divina é que nós teremos, faremos e seremos mais em 2 anos do que em 10 anos. Ou em 1 ano e 10 meses, né? Do que em 10 anos, que já foi 2 meses. Mas nós precisamos receber essa palavra na nossa vida. Essa palavra não é para a igreja, não é para uma instituição chamada Igreja Batista Vida Nova. A palavra que você vai ser alguma coisa não é para uma instituição chamada Geração qualquer, tribo de Judá, Isaías, Zadok, Kadosh, Davi, Ágape, Berite, Levi, e todas, Daniel, e filhos da promessa, e Josué, esqueci alguma? Samuel, Betel, esqueci alguma? Foi. Não é para uma instituição chamada Geração Celular 12 do apóstolo Petrizzi. Essa palavra é para mim e para você. Individualmente é para o senhor Tiago Belan, CPF que eu tenho, 268 alguma coisa, que minhas filhas sabem de cor, que é um perigo isso. Mas é para mim, é para você, é para a sua casa. Há palavras, essas palavras que você tem recebido precisam ser cridas, recebidas, e você precisa crer em cada uma delas para que você viva o que realmente Deus quer que você viva. Para que você tenha capacidade de afastar o diabo da tua vida. E eu termino só fazendo um reforço do que eu já falei aqui. Do outro lado da palavra de Deus, enquanto aqui nesse texto diz que do lado pejorativo, a palavra de Deus é só como parábolas para alguns, o outro lado da história diz, por exemplo, que a palavra de Deus lá no Salmo 119 é mais doce que o mel. Diz que a palavra de Deus, no mesmo capítulo do Salmo 119, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E lá em Hebreus 4, a palavra de Deus diz que a palavra é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes,
que atinge o mais profundo da nossa alma para separar tudo que está lá dentro. Isso só vai ser cumprido na tua vida se você deixar as historinhas da Bíblia, as ilustrações, as metáforas da Bíblia, para receber na tua vida como palavra que Hebreus diz, viva e eficaz, que pode transformar a tua vida em nome de Jesus. Amém? E eu quero que você se disponha a sair daqui nessa noite, entendendo cada palavra de Deus para a tua vida, muito mais do que parábolas. Palavra de Deus é o que te muda, é o que te fortalece, é o que te transforma, é o que salva a tua vida, é o que salva a tua família, é o que muda teu destino, se você entender os mistérios que há por trás dessas palavras em nome de Jesus. Quantos querem isso? Amém? Você pode ficar em pé? Eu queria que você fechasse teus olhos nessa hora e perguntasse para Deus o que Ele quer que você entenda nessa noite da palavra de Deus para a sua vida. Qual é a palavra de Deus que você precisa ir mais fundo, ir mais além? Qual a palavra de Deus que você precisa acabar com toda dúvida para realmente acreditar que aquela palavra é para você, para transformar a tua vida? É palavra de salvação. Você que está aqui nos visitando, ou você que já veio poucas vezes na igreja e ainda não salvou a tua vida, é palavra de salvação que nessa noite você tem que dizer: Deus, ok, eu não entendo ainda tudo, mas eu vou receber essa palavra, porque o que eu preciso é salvação. Essa igreja está me falando, quem me convidou está falando que eu preciso ser salvo. Eu não entendi direito, mas eu quero transformar, eu quero ir para mais um estágio na minha vida, e eu quero essa salvação para mim, mesmo que eu ainda não entenda. Será que você precisa receber uma palavra de salvação verdadeiramente para transformar a tua vida? Você que está com problema no teu casamento, será que é isso que você precisa ouvir? A Bíblia diz que Deus tem poder para restaurar famílias, para fazer novas as coisas velhas. Será que é isso que você tem que receber sobre a tua vida? Então diz Deus: eu recebo no meu coração essa palavra, porque mais do que história, mais do que ilustração na vida dos apóstolos, dos discípulos, dos homens de 2000 anos atrás, essa palavra é para mim. 2018, 23 de setembro de 2018, como a apóstola fez há mais de 12 anos atrás, quando ela leu uma palavra na Bíblia e disse: esta palavra tem uma revelação do Espírito Santo para a vida da nossa igreja. E eu não posso achar que isso aqui é história do tempo de Ageu ou do Neemias, porque essa história é para ser cumprida no ano de 2006, na Igreja Batista Vida Nova. Essa mesma transformação pode acontecer sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Se você receber essa palavra na tua vida e dizer: Senhor, cumpra em mim aquilo que o Senhor começou. Amém? Fecha teus olhos, eu quero orar para você, antes da gente cantar uma música que fala sobre a palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que nós queremos entender os teus mistérios declarados na Bíblia, os teus mistérios que são declarados aqui por cada homem e cada mulher de Deus que sobe nesse altar, por cada homem de Deus que ministra numa célula. Nós queremos entender os teus mistérios, não só ilustrações, não só histórias, não só metáforas, parábolas. Nós queremos ouvir a tua palavra como aquele que tem mistérios revelados diretamente do céu para as nossas vidas serem transformadas. Nós precisamos disso, Senhor, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, quem precisa de salvação aqui nessa noite, Jesus, que teu Espírito coloque um fogo agora no coração e as pessoas digam: eu quero conhecer os teus mistérios, eu quero deixar de conhecer historinhas para viver o que o Senhor tem para mim. É mais do que ouvir, é viver o que o Senhor tem para mim. É mais do que ouvir, é aceitar nas nossas vidas o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, se o Senhor precisar restaurar alguma promessa que foi lançada sobre as nossas vidas, hoje é a noite do Senhor fazer isso. Hoje é a noite do Senhor fazer isso. Restaurar promessas, restaurar sonhos, restaurar palavras nas nossas vidas. Hoje é o dia do Senhor fazer isso, porque nós estamos aqui para receber a Tua palavra nos nossos corações, para termos as nossas vidas transformadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém.